Pense num assalto. Mas esqueça tudo aquilo de armas, explosões, alarmes disparando. Nada disso. Por anos, uma operação totalmente fantasma simplesmente drenou cofres e servidores, sabe? Movimentando bilhões de dólares entre continentes no mais absoluto silêncio. Parecia o crime perfeito, não é? Pois é, quase. E agora a gente vai entender direitinho como isso aconteceu. Porque é isso no fim das contas. Por trás de cada linha de código, de cada transação que some no ar, existe um rastro de consequências bem reais. Essa história não é só sobre tecnologia, não. É sobre as pessoas que ficaram no meio do caminho e o impacto de um crime que, olha, quase ninguém viu acontecer. O começo de tudo não foi com um arrombamento, com um pé na porta, foi mais como um sussurro. Uma infiltração tão silenciosa, tão sutil, que pro sistema, parecia que estava tudo normal, tudo dentro dos conformes. E é aqui que a gente chega no ponto central, na verdadeira arma do crime. A maior vulnerabilidade que eles exploraram não foi uma falha de software, um bug no sistema. Foi algo muito mais humano, a confiança. Aquela mesma confiança que faz tudo funcionar no dia a dia foi a chave para derrubar tudo por dentro. Eles usaram uma tática que a gente pode chamar de infiltração por confiança. E o ponto de partida? Um simples e-mail. Um e-mail que parecia totalmente inofensivo, sabe? Talvez com um anexo, uma suposta nova política da empresa. Para quem recebeu, era só mais uma tarefa do dia. Mas para os criminosos, era a chave mestra que eles precisavam. E essa infiltração seguiu um roteiro bem claro, em 3 atos. Primeiro, veio o e-mail, que era a isca. Depois, a observação. Nessa fase, eles viraram verdadeiras sombras digitais, só olhando, aprendendo cada processo, cada rotina. E, por fim, o controle. Foi aí que as sombras tomaram o poder e começaram a manipular o sistema de dentro para fora. E aqui está a grande sacada do plano. Eles não quebraram o sistema à força. Eles convenceram o sistema a cooperar com eles. A normalidade, a rotina, era o disfarce perfeito. A própria burocracia do dia a dia virou um instrumento do roubo. Com o controle total nas mãos, começa a fase final, a execução. E o objetivo aqui não era só roubar o dinheiro, era fazer ele simplesmente evaporar, desaparecer no ar. Como? Fragmentando tudo até não sobrar mais nenhum rastro. A escala do roubo é vertiginosa. A gente está falando de quase $1 bilhão. É um número tão grande que não representa só o dinheiro em si, mas o tamanho da falha que permitiu que algo assim acontecesse. A genialidade do plano estava justamente na dispersão. Aquele $1 bilhão foi quebrado em milhares e milhares de pequenas transações, que foram espalhadas por uma teia global de contas e moedas diferentes. Cada movimento criava uma nova camada de confusão, tornando o rastreamento, praticamente impossível. Um crime global, claro, exige uma resposta global. A investigação virou uma verdadeira caçada internacional. Uma corrida desesperada contra o tempo para tentar seguir um rastro digital que foi feito exatamente para desaparecer. Mas olha, não teve solução rápida. Essa linha do tempo aqui mostra que foi uma batalha que durou anos. Foram necessários anos de cooperação entre países, de uma análise forense super meticulosa, só para conseguir fazer as primeiras prisões. É a prova de como é complexo caçar fantasmas digitais. E o resultado final foi uma vitória com gosto amargo. Sim, algumas prisões foram feitas, mas como o gráfico deixa bem claro, a maior parte do dinheiro nunca foi recuperada. É um lembrete brutal de que, mesmo quando a justiça chega, as cicatrizes e as vulnerabilidades, elas continuam lá. E isso nos leva ao legado da Operação Fantasma, porque o verdadeiro impacto não está no dinheiro que se perdeu, mas na cicatriz que esse caso deixou no sistema financeiro mundial. Uma cicatriz que mudou as regras do jogo para sempre. O impacto foi profundo. Órgãos reguladores no mundo todo exigiram controles muito mais rígidos, os bancos tiveram que revisar tudo, mas o custo humano é aquele que não aparece nos balanços, né? Carreiras foram interrompidas, reputações foram destruídas. A confiança, uma vez que é quebrada numa escala tão gigantesca, deixa uma marca permanente em todo mundo que foi envolvido. No final das contas, a história da Operação Fantasma não tem uma conclusão simples. Ela deixa no ar uma pergunta que, na verdade, define a nossa era digital. Num mundo que exige cada vez mais velocidade, mais eficiência, até que ponto a gente está disposto a sacrificar a segurança? A resposta para essa pergunta é o que vai determinar se o próximo ataque fantasma já está ou não acontecendo agora mesmo.